Para a gente entender o que diz a lei com respeito a esses crimes, a respeito desses crimes, aqui ao meu lado está o advogado e professor de Direito Penal, Jordan Tomazelli. Jordan, obrigado pela participação aqui no Bom Dia. Eu queria entender, há uma diferença entre o crime de injúria racial e o crime de racismo? Qual é ela? Bom dia, João. Bom dia a todos que nos assistem. Bom, há uma diferença sim, e essa diferença vem basicamente da Constituição Federal. No crime de injúria racial, a gente tem uma ofensa envolvendo raça, etnia, origem, cor de pele, dirigida a um indivíduo em específico. No crime de racismo, por si só, há uma ofensa dirigida ao grupo como um todo. Você não consegue identificar um indivíduo que é ofendido. Então, a diferença básica que existe a partir da Constituição Federal é a respeito da inafiançabilidade envolvendo o crime de racismo. Então, uma pessoa que dirige a ofensa ao coletivo, se eventualmente presa em flagrante, é conduzida à delegacia e o delegado de forma alguma pode conceder fiança para que essa pessoa seja liberada imediatamente. Pelo contrário, na injúria racial, se alguém for identificado ofendendo por conta da origem, raça, cor de pele, outra pessoa, esse indivíduo é conduzido à delegacia e o delegado pode simplesmente conceder uma fiança, arbitrar, a pessoa recolhe o valor e é liberada imediatamente. No crime de racismo, ela é encaminhada no dia seguinte, provavelmente ela fica presa, e no dia seguinte ela é encaminhada à audiência de custódia, e aí sim o juiz vai poder identificar se é caso de liberar ou não. E também no crime de racismo há uma questão envolvendo ser um crime imprescritível, ou seja, o Estado não tem um prazo máximo para julgar o crime de racismo. Pode passar o tempo que for, o Estado, identificando a conduta, pode punir. Já no crime de injúria racial, tem um tempo limite para que possa ser punido. Em ambos, a pena é de 1 a 3 anos. A diferença é basicamente esse tratamento constitucional e, no crime de racismo, se for proferido numa ampla rede de divulgação, como, por exemplo, redes sociais, a pena já aumenta de 2 a 5 anos. É algo mais grave. Nesses casos que a gente acompanhou, tanto do seu Jorge como do humorista, foi o crime de injúria racial que vimos ou o crime de racismo? Eu acredito que de injúria racial, porque foi direcionado a um indivíduo, é isso? Possivelmente a gente está diante de um caso de injúria racial, a gente não consegue ter tamanha dimensão, porque a gente não tem acesso ao procedimento criminal, mas possivelmente a injúria racial porque foi dirigida a um artista e foi dirigida também ao Ed, que também está no mundo da arte, e a gente não consegue identificar ali uma ofensa voltada ao coletivo, a gente consegue identificar quem seria a vítima dessa ofensa. Então, possivelmente, seria um enquadramento em injúria racial, um crime contra a honra previsto no Código Penal. O senhor estava me explicando, então, que se for cometido, por exemplo, em rede social, que é um espaço de ampla divulgação, essa pena pode ser ainda maior. Isso também se aplica, por exemplo, em eventos como o show, por exemplo, do seu Jorge, também estágios de futebol, caso, enfim, várias pessoas cometam um crime. Isso também se aplica? Sim, João. O crime de injúria racial, ele possui uma agravante caso praticado num número grande de pessoas. Então, se, por exemplo, estivermos diante de um show, estádio de futebol, em que, inclusive, de forma covarde, a pessoa ofende justamente imbuída pelo sentimento de anonimato, porque estaria no meio de várias outras pessoas, e até se sente mais confortável e menos constrangida em ofender, já que ele estaria, talvez, diante de outras pessoas preconceituosas que proferem ofensas juntos no estádio de futebol, num show, jogando objetos em campo, se a gente estiver falando de um jogo de futebol. Então, é uma conduta cruel, covarde, que remonta a um período histórico cruel da nossa sociedade, que é justamente o período da escravatura. Professor, para a gente encerrar, como que as pessoas podem denunciar? Quais atitudes tomar após flagrar esse crime ou, infelizmente, ser vítima desses crimes? Bom, basicamente, a pessoa, com os elementos de prova, que pode ser o próprio depoimento dela, ela pode procurar a Polícia Civil para registrar sua ocorrência. Se for um caso de flagrante, pode ligar para o 190 para chamar a Polícia Militar e acompanhar o local. E, João, a gente precisa ressaltar da crueldade envolvendo esse tipo de crime, porque o negro, ele recebeu uma ofensa histórica no nosso período, desde o Brasil colônia, e após a abolição da escravatura em 1888, o negro foi segregado, assim como também povos indígenas são. O negro foi jogado à margem da sociedade e, mesmo com a liberdade restaurada, não foi restaurada direito à educação, direito a voto, direito a participar dos mesmos estabelecimentos que os brancos à época podiam participar, direito de constituir família, direito de alcançar maiores postos em nossa sociedade. Então, eu ressalto aqui, João, e obrigado pela oportunidade,
a importância de estabelecermos e concedermos oportunidades para que os negros ocupem posição de poder em nosso estado, em nosso país. Posição de poder no judiciário, no legislativo, no executivo, porque só com a pirâmide ocupada pelos negros, por povos mais vulneráveis, por indígenas, é que a sociedade embaixo vai conseguir enxergar que somos todos iguais e que todos merecem respeito. Obrigado, professor. Advogado e professor de Direito Penal, Jordan Tomazelli, explicando para nós a diferença entre os crimes de injúria racial e racismo.